Olá, turminha do canal Universo Positivo, tudo bem, gente, com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Luciana e eu vim aqui falar sobre esse assunto do tema. Se você também tá curioso para entender um pouquinho mais sobre essa questão do mundo místico da magia, continua assistindo esse vídeo que eu vou tirar muitas dúvidas suas. Luciana, fiz inúmeras simpatias, trabalhos espirituais, fiz conjuros, orações, promessas e eu não obtive o que eu desejava. Por quê? O que acontece com a minha situação? Bom, gente, eu vou aqui trazer para vocês uma desmistificação sobre o que é magia, sobre o que é trabalho espiritual, dos mais diferentes níveis. Por quê? Quando você recorre a um trabalho espiritual, normalmente a sua situação ela está bastante complicada. Seja porque aquela pessoa não quer assumir um relacionamento, porque ela tem bloqueios, seja porque você quer que aquela pessoa se afaste de uma rival, de um rival, seja porque aquela pessoa está desgastada de um relacionamento e quer um tempo e você não quer esse tempo, você quer essa pessoa do seu lado. Bom, o motivo pelo qual você joga a sua intenção em cima de uma artimanha espiritual, eles são diversos. Só que o que você precisa entender dentro da sua questão é sobre se aquilo realmente está colocado no seu destino ou não, tá? E mesmo se tiver numa linha de encontro no seu destino, se é para agora ou de repente quando essa pessoa estiver mais preparada para vir ao seu encontro. Um exemplo muito bacana que eu gosto de colocar sempre, gente, eu tenho 3 amigas de infância. Uma delas tinha uma conta num site de relacionamento e ela conheceu um moço agora há muitos anos atrás, mas naquele momento que ela reencontrou aquele moço, há 2 anos atrás ela começou a conversar com aquele moço. E ela colocou, né? Ela fez o posicionamento dela. Olha, eu sou assim, eu quero um namoro, eu quero tal coisa, eu vou só me encontrar com você se for assim. E ele virou e falou, olha, não é isso que eu quero me divertir, eu quero, enfim, eu quero... meus propósitos são diferentes dos seus. E eles pararam de se falar, né? Pararam de se falar, simplesmente cada um seguiu o seu destino, foram viver experiências diferentes. 2 anos depois, ela reencontrou esse moço no mesmo site de relacionamento. E eles voltaram a conversar e ela voltou a se posicionar daquela maneira. E ele virou e falou assim, tá, vamos nos conhecer. Vamos ver se pode acontecer, o que pode acontecer. E foram, e 1 aninho e pouco depois eles se casaram. O que eu quero dizer com isso para vocês, né? Ela não fez nada para atrair aquele moço, mesmo porque ela não tinha nada com ele. Mas que naquele momento, aquele moço, ele não estava preparado, ele não tinha uma visão aberta o suficiente para se deixar levar para um relacionamento sério. E 2 anos depois, 24 meses depois, depois de algumas experiências, depois de enxergar questões que não batiam de acordo com ele, vem, Tigrão, vem, meu amor. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou o amor da minha mamãe. Desculpa, tá, gente? Eu vou continuar. Então, quando ele teve todas aquelas experiências na vida dele e entendeu que, de repente, aquela moça poderia ser o ideal, ele se deu aquela oportunidade e eles estão hoje casados há 4 anos. Então, o que eu
Peraí, tá, gente? Então, gente, voltando, tá? Voltando, gente. É que eu fui tirar aqui algumas cartas pro Tigrão deitar. Tigrão. E então, colocando isso num parêntese bastante claro, vem essa situação. Então, não era o momento. Quando eu terminei um relacionamento, que todos os cartomantes, pais de santo que jogavam búzios, falaram, não, vocês vão voltar. Naquele momento, pra mim, era... gente, até eu que jogo cartas, eu não acreditava muito naquilo. Mas, realmente, 2 anos e pouco depois, essa pessoa me procurou, a gente tentou, mas não foi pra frente. A colocação aqui, por que você está falando sobre isso, Luciana, se a gente está falando sobre trabalhos espirituais? É exatamente sobre essa questão, gente. Se aquela pessoa não estiver num ponto maduro o suficiente para poder oferecer aquilo que você deseja, ela não vai. Não adianta você bater o pé, espernear, fazer milhões de trabalhos espirituais, porque o que é um trabalho espiritual? Um trabalho espiritual é um contexto de um ajuste de energia sua com a pessoa em questão, tá? Não é milagre, né? Não é que vai fazer a pessoa bater na tua porta com um caminhão de diamante, não vai. São essas energias que são como se fosse um sistema de um relógio, tá? Então dá uma pecinha quebrada e a energia da espiritualidade, daquilo que você acredita, Alá, Deus, Buda, seja o que for, o universo, trazer o ajuste da pecinha que está quebrada. Quando aquele relógio que você tem bonito, ele está com uma deformidade interna, não adianta você jogar uma energia em cima de uma pecinha. A pecinha pode até fazer um tique, né? Um tique. Mas de repente não veio aquilo que você desejava. E por quê? Nossa, mas eu fiz uma magia, ele me ligou. Mas e depois? Depois sumiu. Eu fiz uma magia e aconteceu dele me mandar uma música romântica, coisa que ele nunca fez, mas depois nunca mais fez, porque dentro daquela peça do relógio não basta só aquele tique, né? É um contexto inteiro ali dentro que pode estar em deformidade. E eu sempre coloco isso de uma maneira muito clara, né? Quando você apela, quando você dá esse passo em torno de um trabalho espiritual, a pessoa do outro lado, 90%, erroneamente acredita que está comprando um sentimento, comprando uma atitude, comprando alguma coisa, e acha que aquilo realmente é obrigatório acontecer. E eu sinto informar que não é. Quando você compra um trabalho espiritual, é como se você tivesse ido num médico. E esse médico, ele te dá um diagnóstico e fala, olha, você está com uma doença incurável, né? Não tem cura. Então, assim, você está desenganada dessa situação. Seja, sei lá, né, seja o que for dentro desse contexto da medicina. E você, de repente, você não se convence e vai numa segunda opinião. E essa segunda opinião, esse médico, ele fala assim, olha, você tem essa doença sim, mas nós temos aqui uma cura que pode trazer uma melhora para a tua situação, né? Então vamos tentar, né? Você tá desenganada mesmo, vamos tentar. Isso é um trabalho espiritual. Eu sei, gente, que muitas pessoas, pelo desespero da perda, né? Que a pessoa, quando ela termina um relacionamento, normalmente ela vive praticamente um luto. Então, pelo desespero da perda e pela ansiedade em
Tigrão derrubou o negocinho de vela, gente. Mas a vela tava apagada. É, meu amor, tá tudo bem. Desespero da perda, a ansiedade, a angústia, o vazio. Tudo isso, gente, cachorro vai ter mesmo. Tudo isso faz com que nós nos apeguemos a situações aonde quando você está vivendo aquele luto, aquela perda, aquela tristeza, aquele vazio, e de repente você encontra uma pessoa que fala assim, eu trago em 3 dias, eu trago em 7 dias, eu trago em 9 dias, ou seja, o que for que a pessoa falar para você. Você vai reacender uma chama chamada esperança dentro de você e ilusoriamente vai jogar toda a sua expectativa em cima daquela pessoa, mesmo que não te deu um prazo de dias. E 99% vai se frustrar, né? Mesmo porque, gente, quando você termina um relacionamento, por exemplo, normalmente a situação tá desgastada, ou vocês brigaram feio, ou aconteceu de aparecer uma outra pessoa no caminho daquela pessoa. Assim, as situações, elas são muito complicadas, né, para chegar a um término. Dificilmente você termina, eu quero terminar, eu também quero e acabou. Então, dentro dessa ligação de reconciliação, existe um caminho, né? Seja uma outra pessoa, seja um perdão, seja um esquecimento, seja uma recuperação interna, existe um caminho. Aí eu vou colocar um exemplo. O meu ex, sei lá, a gente brigou, eu enfiei a mão na cara dele, ele me ofendeu com palavras, deu polícia, um exemplo, tá, gente? E tá, cada um pro seu lado, e eu tô péssima porque eu terminei o relacionamento. E aí o pai de santo falou que eu vou voltar com ele, pra eu fazer o trabalho tal, né? E eu, ilusoriamente, eu acredito que aquela oferta, seja para quem for, para um orixá, para uma entidade, seja para quem for, aquilo vai trazer uma restauração em horas, dias, dentro de mágoas, de ressentimentos, de tristeza. Então, não é assim que funciona. O trabalho espiritual, ele requer um certo tempo. Então, por isso que a gente sempre fala, depende de pessoa para pessoa e pode também não acontecer. Quando as pessoas fazem uma oração e tem um resultado super rápido. Mas por quê? Porque dentro daquele relacionamento, muito provavelmente já tinha se superado uma boa parte ou não chegou num desgaste, num problema tão sério para requerer um tempo maior de ajuste. Tinha só uma pecinha ali em desalinho. E aquela oração, aquela simpatia, aquela novena, seja o que for, trouxe um reparo para aquela situação. Então, entenda, quando você fizer um trabalho espiritual, principalmente que você contratar uma pessoa, entenda que você não está comprando um sushi delivery que vai chegar na tua porta em 15 minutos. Não, gente, né? Não é assim. Requer aí um entendimento maior. E dentro de situações que precisam perdão, né? Precisa uma restauração, uma limpeza interna, não só da pessoa, porque muitas vezes a gente só enxerga o outro, responsabiliza o outro e não consegue entender que nós fizemos parte de um contexto onde nós fomos, vamos colocar, de certa forma, nós somos comparsas da situação e não vítima, né? Vítima é quando a gente não tem escolha.
poder de escolha. Então você é vítima, você foi sequestrada, fizeram mal, fizeram alguma coisa, te assaltaram, colocaram uma arma na sua... Você é vítima. Quando uma pessoa fala assim, eu quero o teu celular, você me dá? E você dá, isso é um ato onde você está sendo complacente com a outra pessoa, tá? Então, é importante a gente enxergar como um todo. Por isso que eu bato na tecla, gente, assim, depois que eu descobri o Ho Oponopono, eu venho modificando dia a dia a minha maneira de pensar, de agir e de enxergar a situação como um todo. Porque o Ho Oponopono é uma ferramenta de limpeza interna e de limpeza com o outro, de uma situação que se expande, uma situação, um contexto de luz que você traz. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa estar bem, né? Nós precisamos nos reencontrarmos mentalmente e entender que muitas das separações, muitas das situações que nós estamos vivendo, ela precisa de um remédio. E normalmente esse remédio, ele não é um remédio doce, ele é um remédio amargo e ele se chama tempo. Tempo para você entender que aquilo precisa ser ajustado, tempo para você entender que a outra pessoa naquele momento tem aquilo para te oferecer e não adianta você bater o pé, espernear, que a espiritualidade não é que vai trazer a sua situação como um presentinho, com um lacinho, não vai, né? Então, é isso que eu vim trazer para vocês, mostrar para vocês essa linha tênua, né? Embora eu sei que muitas pessoas não entendam, né? A gente passa para, como eu falei, processo de luto, de tristeza, então não consegue, assim, aceitar, não é nem entender, talvez até entenda, mas não consegue aceitar que é necessário um contexto aí de reparação dentro de uma situação, tá? As cartas, tarô, baralho cigano, búzios, runa, borra do café, seja o que for, eles trazem um prognóstico do que aquela situação ela tem de retorno mais para frente. Mas, gente, dificilmente vai te dar uma data precisa, né? Um contexto onde você vai ficar contando ali no dedo, né, sobre aquela reconciliação, sobre aquela, ou nem reconciliação. Eu contei 2 casos, eu contei o meu, que foi reconciliação, que demorou mais de 2 anos, e contei o da minha amiga, a minha Xaralu, que foi um caso de construção de relacionamento, onde ela falou, então tá, então você vai pra lá, eu fico aqui. Então tudo tem o seu prazo, tudo tem o seu tempo e normalmente não acontece dentro daquilo que nós vibramos, tá? Porque eu vou falar também sobre a lei da atração, da vibração, a lei da escassez. Quando você vibra o vazio, o que você recebe de retorno? Quando você vibra o positivo, o que você recebe de retorno? Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo, porque nós vamos ter uma série de vídeos aqui buscando, né, trazer uma linha um pouco mais tênua, um contexto de uma abertura um pouco mental para cada um. Eu sempre falo que eu sou professor, sou formada, então hoje eu trabalho como terapeuta holística e taróloga, e mesmo quando eu era professora, né, e hoje eu sou uma orientadora de vidas, mais do que uma pessoa que prevê o futuro em cartas ou com a mediunidade, eu sou uma orientadora. Então, desde os primórdios aí, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu falo, se eu jogar um pacote de sementes em um campo de terra e eu conseguir fazer germinar eu já sou uma pessoa feliz. Então, este é o intuito
desse vídeo, dessa série de vídeos que nós vamos trazer aqui para o canal, para trazer aí uma instrução, uma abertura, um acalmante ou até mesmo uma centelhinha que se expande dentro de você para você de repente deslanchar e procurar aí algumas outras respostas para aquilo que você almeja, para aquilo que seu coração deseja, tá bom? É isso, minha turma. Gratidão por quem assistiu esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, pode deixar aqui temas para a gente falar, para a gente explicar aqui. Nós vamos estar aqui sempre conversando sobre alguma coisa bem bacana aí que eu tenho certeza vai despertar aí alguma luzinha dentro de você, tá bom? Um beijo de luz e até o próximo vídeo.